Pessoal, boa noite. Eu acho que tenho certeza que um dos momentos que Deus mais foi bom na minha vida foi quando me deu esse discernimento aí de ser um professor. E com alegria que eu dou aula numa escola ou aqui na Academia Enem, é fantástico. Eu não sei como explicar não. Eu estou até assim um pouquinho emocionado. Porque eu cheguei aqui, presente. Quero agradecer Cadê o pessoal que me deu chocolate? Casalzinho, cadê eles? Gente, muito obrigado de coração, viu? É uma prova de carinho que não tem tamanho. Então eu quero agradecer muito. E agradecer muito também por esse outro presente da Silvio Santos, assim. Esse outro presente maravilhoso que eu recebi aqui, esse caderno do Padre Reginaldo. E mais do que isso, tem uma declaração linda aqui dentro. Os curiosos que quiserem ler, eu já postei no Facebook. Lindo, lindo, um texto lindo. Cadê a pessoa que me deu esse caderno? A pessoa não apareceu, entregou para o Normando. Cadê a pessoa? Não vai se entregar? Fernanda. Cadê a Fernanda? Levante a mão, Fernanda, que eu lhe vejo. Fernanda, muito obrigado, Fernanda. De coração, muito, muito, muito obrigado. A mensagem que tem aqui, eu vou só dizer o início. O guerreiro da luz nunca esquece a gratidão. Então, vou falar, eu vou chorar, não vou falar não. Durante a luta foi ajudado pelos anjos. As forças celestiais colocaram cada coisa em seu lugar e permitiram que lhe pudessem dar o melhor de si. Os companheiros comentam como tem sorte. E o guerreiro às vezes consegue muito mais do que sua capacidade permite. Por isso, quando o sol se põe, ajoelha-se e agradece. Difícil. E agradece o manto protetor à sua volta. Sua gratidão, porém, não se limita ao mundo espiritual. Ele jamais esquece os amigos, porque o sangue deles se misturou ao seu no campo de batalha. Um guerreiro não precisa que ninguém lhe recorde a ajuda dos outros. Ele se lembra sozinho e divide com eles a recompensa. Ela botou aqui: parabéns pelo dom de ensinar e que Deus continue abençoando a sua linda vocação. Está abençoando agora, né? Isso aqui já é uma benção, viu, Fernanda? Muito obrigado. De coração. Palmas para ela, né? Ok. Sim, senhor. Nós temos uma participação hoje um tanto quanto rápida. Porque é a questão dos transportes. Página 65, vamos voar. Vamos voar literalmente. No final é que nós vamos voar mesmo. Depois vocês vão entender. Primeira questão. Gente, eu vou ser muito objetivo nas questões por uma questão de tempo, tá certo? Questão de tempo, que o Normando está aqui, já é a segunda cutucada que ele me dá por causa do tempo. Como é que fala cutucada aí? Nossa. Não, aí não. Aí eu tô fora. Aí a mamãe não deixa não. Ó, eu vou direto para as opções, ok? Ok. Um dos pilares da Revolução Verde é a utilização de adubos químicos. É a questão 1. Aula 10, questão 1 de Biologia, página 65. Acharam aí? Revolução Verde, pessoal, é o que nós estamos precisando. Acabar com os combustíveis fósseis e aumentar a nossa agricultura de forma sustentável. Então, os pilares da Revolução Verde é a utilização de um adubo químico. O que é que vocês acham desse item aí? Verdadeiro ou falso? Eu vou deixar esse item aí para você pensar e vou continuar com o próximo item, tá certo? Deixa aí para você pensar. O aumento da produtividade agrícola eliminou a fome endêmica na África e no Sudeste Asiático. A gente sabe que isso não aconteceu. Então tá falso. Não, Elizabeth? O uso excessivo de nitrogênio tem contribuído para o aparecimento de zonas mortas, antes confinadas à América do Norte e em outras regiões do planeta. Verdadeiro. Gente, quando a gente utiliza
adubo demais com nitrogênio, esse nitrogênio acaba indo para a água, pela lixiviação. O que é que vai acontecer? Acontece uma espécie de aumento da matéria orgânica excessiva dos ambientes aquáticos e vai acontecer aquela parada chamada eutrofização. Então esse uso excessivo é ruim. A utilização de nitrogênio em larga escala é aconselhável. Opa, vamos parar por aí? Vamos parar por aí? Porque não é aconselhado em larga escala. Falso. O aumento da biodiversidade é uma das consequências do uso do nitrogênio, principalmente dos ecossistemas costeiros. Falso. Tá certo? Então ficaria como, pessoal, essa questão? Ficaria falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Por que não tem opção? Porque a questão, o gabarito da universidade diz que é o item C. Porém, eu discordo completamente, ok? Não é, olha para mim, não é adubo químico. O ideal seria utilizar o que? Adubo orgânico. Por isso que eu deixei para você. O IPCC, que é o Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas, se reuniu, esteve agora reunido na Europa, e eles decidiram o seguinte: até 2020, ou deixa de ter combustíveis fósseis, ou nós vamos sofrer muito. O mar vai invadir as cidades costeiras. Fortaleza é uma candidata a problema. Vamos morar em Baturité. Quem tem um lotezinho lá, viu? Segure aí que vai valorizar muito. Tá certo? Então nós temos que parar quando? Até 2020. Muito bem. Quem aqui é do Baturité? Viu o pessoal aqui se animando? Aí, ó. Tá. Se tiver um sítiozinho lá, meu irmão, pode se preparar para ganhar dinheiro. Então vamos lá. A variação de temperatura global observada no gráfico ao longo do período representado pode ser explicada corretamente. Pelo quê? Pelo aumento dos níveis de dióxido de carbono na atmosfera. Sem sombra de dúvida é o item... É o que, menino? B de bola. Aí teve o item C, botou assim, ó. Aumento da área florestada no planeta. Mentira, está diminuindo. A turma está desmatando para botar vaca. É a pecuária de corte tomando lugar da agricultura. Muito bem. Certas borboletas inofensivas e palatáveis evoluíram morfologicamente para se tornarem semelhantes a outra espécie, perigosa e não palatável. Gente, look to me. Olha para mim. Ele é branco. Essa questão é a 3. Eu pulei para 4. É a 4. Depois eu volto para 3. Ele é branco. Olha para mim. Ele é branco. Está de branco. E aí ele está escondido nessa neve branca. Ele é um excelente predador. Porque a foquinha vem passando aqui e não vê o predador. Deu para entender? Sim ou não? Agora, se eu for um outro animal e por algum motivo eu sofro uma mutação e fico branco, eu me beneficio disso também, sim ou não? Sim. Eu estou mimetizando ele, imitando ele. E ele está camuflado com o meio. Deu para entender? Quando um animal imita outro, isso é chamado de mimetismo. Por exemplo, a cobra coral verdadeira. Existe a falsa. A falsa não é venenosa. Ela também é coral. Ela também é preto, vermelho e branco. Mas a barriga dela é o quê? Branca. Mas eu não vou perguntar na hora do medo. Peraí! Deixa eu ver a barriguinha. Para eu saber se eu corro ou não. Ela já está mimética. Então isso se chama mimetismo batesiano. Resposta item é de eu vou tomar um café que me deram. Eu queria fazer uma coisa. Não quero, se vocês deixarem, pular para a questão 9, que é uma coisa muito importante aí. Questão de doenças são muito importantes no nosso querido Enem. Moçada, muitas doenças humanas são causadas por agentes patogênicos existentes no ambiente transmitido por outros animais, pela água, contato sexual, materiais contaminados, etc. A cidade alternativa que associa corretamente a doença com o seu respectivo agente etiológico causador e o mecanismo de transmissão. Menina, que sanduíche grande.
Está do tamanho da lua cheia hoje, está lá fora. Olha. Coqueluche. Pessoal, tétano, difteria e coqueluche são o quê? Bactérias, não é vírus, tá bom? Tá errado. Tétano não é um vírus, acabei de falar, tétanos é uma bactéria, ok? Poliomielite é um vírus, eu dei essa aula aqui para vocês, estão lembrando que falamos sobre isso? Poliomielite é um vírus. Febre amarela é vírus, não é bactéria. Então só ficou um item, sarampo. O contágio do sarampo é o quê? Você falar perto de alguém, são os aerosóis que você elimina, é altamente contagiosa, são gotículas que são eliminadas por tosse, espirro e fala. São os aerosóis liberados. Resposta, item é de eu já passei no Enem. Uhul! Moçada, questão de doença é muito importante. Vamos de novo. Para a questão 10. Uma virose transmitida por meio de sangue, sêmen, secreções vaginais e leite materno compromete o funcionamento do sistema imunológico, tornando cada vez mais suscetível a doenças oportunistas que podem ser letais. Ele está falando de quem? Da AIDS, está falando da AIDS, que é uma doença, é uma pandemia. Professor, o que é uma pandemia? É aquela doença que dá no mundo inteiro sem medida. Ela passou da escala de epidemia e ela agora é uma pandemia porque ela é mundial. Professor, o que é uma epidemia? É uma doença cujo número de casos extrapola o número normal esperado. Todo órgão, toda prefeitura, todo governo espera um determinado número de casos endêmicos. O que é um caso endêmico? Teve 1000 casos aqui no Ceará e já estávamos esperando isso, de uma doença qualquer, como a dengue. Aí de repente deu 9.000, 10.000, já virou epidemia. Ok? Muito bem. Meus amores, então qual é a resposta para a AIDS? Tem que ser o uso de preservativo. O preservativo ele sempre vai entrar como um método contraceptivo e ao mesmo tempo como um método que para evitar qualquer DST, como por exemplo sífilis, gonorreia, HPV, AIDS e até mesmo a liseira, que pode ser passada via sexual, né? Você fazer sexo com um liso, você fica mais liso que ele. Então evite, ok? Vamos lá. Vamos lá. A sétima. Vamos para a sétima, sobre doença também. Gente, ele quer saber, eu vou ser bem objetivo, ok? São doenças que podem ser sexualmente transmitidas, são virais, e ainda não possuem cura comprovada, quais? A AIDS é uma, não tem nenhuma cura comprovada. E a outra? Herpes, é o item E de Eva. A herpes, ela apenas faz isso. O vírus da herpes, ele pega o seu DNA e involui e fica armazenado no corpo. Quem tem herpes, por exemplo, herpes genital, onde é que dá herpes? Pode ser oral e pode ser genital. É o HSV1 e o HSV2. É o herpes vírus 1 e o 2, lá embaixo. O 1, ele regride. Mas se você tiver uma queda imunológica, ele volta à atividade. Deu para entender? Diga, amigo. Rápido, diga. Moçada, nós cremos que a prova do Enem já estava pronta quando falaram de ebola. Mas se alguém falar em ebola, é um vírus de RNA, contagioso, altamente contagioso, até de você tocar no cadáver pega. É transmitido por secreções. A pessoa tem febre, náusea, dor de cabeça, problemas intestinais, tá certo? E se não tratado a tempo, não tem nenhuma vacina, não tem nada. Existe um medicamento em fase de teste, mas ainda não tem nenhuma cura comprovada. Tá certo? Então deve evitar e a pessoa deve ficar em isolamento total. Ele causa hemorragia interna, porque o vírus ataca os vasos sanguíneos. E a pessoa tem hemorragia. Quem tem hemorragia interna, perde muito sangue. E quando perde muito sangue, o que acontece? Uma queda de pressão arterial muito elevada. Ok? Muito bem. Tem o item E de Eva. Eu gostaria de agora dar um salto quântico. Não, mas aí eu já fiz. Aí a 13, mesma coisa. Só para lembrar o que tem a ver com a questão 13. O HIV, ele é um vírus que entra no corpo humano e ele se multiplica dentro de células humanas. Quais são as células que ele se multiplica? Eles atacam os linfócitos T auxiliares. Anote aí. É o chamado linfócito T auxiliar.
ele se reproduz dentro. Só que tem um problema grande, imenso, enorme. O linfócito T auxiliar é aquele que é responsável por mediar toda a nossa defesa imunológica. Quando o corpo está infectado, ele promove a liberação de substâncias chamadas citocinas. Olha para mim, não confunda citocina com citocinina. Citocinina é hormônio vegetal, tá bom? E citocinas são substâncias liberadas pelas células de defesa para aumentar a produção de linfócitos T assassino, que é aquele que mata a célula infectada, e para aumentar a produção também de linfócitos B, que vão produzir anticorpos, tá bom? Ok, pessoal? Muito bem. Eu quero que você vá agora para a questão 14. Gente, escuta o que eu vou dizer com muita atenção. Olha, eu vou ensinar para você fazer essa questão 14 sorrindo. Existem três tipos de seleção natural. Quais são elas? A seleção natural estabilizadora. O que é estabilizadora? É aquela que seleciona um indivíduo com fenótipo intermediário. Ficou claro? Entenda. Não coça a cabeça, olha para mim. Está desesperada? O que é a seleção natural estabilizadora? Vem de estável. Por exemplo, nasce criança com 1,5 kg a 5 kg. Mas quais são as que têm a maior taxa de sobrevivência? As que pesam aproximadamente 3 a 3,5. Ou seja, estabilizadora. Deu para entender? Pássaros de asa muito longa não são eficazes. De asa muito curta para voar é difícil. Tem que ser asa média. Então isso é estabilizadora. Ok? Primeiro tipo. O segundo tipo se chama disruptiva. João Paulo, o que é isso? É exatamente o contrário da estabilizadora. É aquela que vai eliminar o indivíduo do meio. O indivíduo intermediário. Olha para mim. O pássaro do bico bem grande, ele bebe néctar. Ele está bem, ele está vivo. O pássaro do bico pequeno, ele quebra semente. Entendeu? Ele come. Mas o pássaro do bico intermediário nem bebe néctar e nem quebra semente. O que acontece com a população dele? Cai. O gráfico é assim, ó. Grande, bico médio e bico pequeno. Entenderam? Essa seleção é chamada de quê? Disruptiva. E o último tipo, que é o da questão, se chama seleção natural direcional.